Sou o professor Rodrigo Belmonte e estou aqui para a gente conversar no LAC Concurso sobre a Constituição do Estado de São Paulo. E agora a gente vai dar continuidade nessa aula falando sobre a educação segundo a Constituição do Estado de São Paulo. Vamos lá? Para quem está se preparando para concursos públicos no Estado de São Paulo, saber a Constituição de São Paulo é fundamental, né? E hoje a gente conversa sobre a ordem social e dentro da ordem social, especificamente, a gente vai conversar sobre a educação na Constituição Estadual de São Paulo. Vamos lá? Educação, artigo 237 da Constituição do Estado de São Paulo. É ali que começa a matéria sobre educação e é importante que você saiba o que tem aqui dentro para poder responder corretamente na sua prova. Olha lá. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, a educação será ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 da Constituição Federal. Aqui a gente tem exatamente uma ligação da Constituição Federal com a Constituição do Estado de São Paulo. Estes princípios, deixa eu fazer direito aqui, esses princípios do artigo 205 da Constituição Federal são de observância obrigatória, exatamente, observância obrigatória. O que é isso, observância obrigatória? O Estado de São Paulo, assim como o Estado de Mato Grosso, como o Estado de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não podem deixar de observar os princípios aplicados à educação segundo a Constituição Federal. É uma norma de repetição obrigatória, né? Eu falei observância obrigatória, mas você também pode observar a seguinte expressão, né? Norma de repetição obrigatória. Norma de repetição obrigatória. Isso aqui está na Constituição Federal de 1988, no artigo 205, e ela é obrigatoriamente repetida na Constituição Estadual. Não interessa de qual estado, tá? Não interessa se é do estado de São Paulo, se é do estado do Rio de Janeiro. São normas de repetição obrigatória. Por isso é que no texto da Constituição de São Paulo a gente encontra essa referência expressa. Tem que ter, não pode ficar sem. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Além de observar os princípios previstos na Constituição Federal, será necessário observar ainda os princípios da liberdade e da solidariedade humana. Então, o sistema educacional de São Paulo obrigatoriamente observará a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, não é só a liberdade de ir e vir, eu estou falando da liberdade de lecionar. É garantida uma autonomia muito grande para as escolas de São Paulo para escolher, por exemplo, uma doutrina pedagógica a seguir, o construtivismo, ou, sei lá, uma outra visão da educação, né? Como o sistema Waldorf, enfim, existem várias linhas de educação e essa liberdade é garantida. Liberdade de crenças, inclusive, né? Crenças ideológicas, crenças políticas, isso é garantido. De forma geral, na educação isso é garantido. Aqui eu não estou dizendo que se pode doutrinar crianças ou adolescentes ou estudantes de acordo com uma convicção política qualquer. Não é isso. Mas é a liberdade de você crer, dialogar, discutir, difundir questões ideológicas, questões políticas de forma técnica, de forma educacional. E a solidariedade humana. A educação ela tem muito a ver com a solidariedade. Então aqui esses dois princípios são fundamentais no sistema de ensino da educação no Estado de São Paulo. Qual que é a finalidade de todo esse sistema? Observar a Constituição Federal, observar esses princípios de liberdade e de solidariedade humana. Tem uma finalidade específica, toda essa educação. Compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Perceba que aqui, na visão da Constituição Estadual de São Paulo, a educação não tem a finalidade apenas de ensinar a ler, escrever, fazer conta e passar no vestibular. Não, vai muito além disso, né? Quando se estabelece a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, eu trabalho com a ideia de conhecimento e entendimento do próximo, saber que existe o outro, respeitá-lo e saber que eu tenho deveres para com o outro, assim como o outro tem deveres para comigo. Por exemplo, a cordialidade, a educação, a urbanidade são deveres sociais e isso é trabalhado no sistema educacional do Estado de São Paulo, né? Respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana.
Por exemplo, respeitar a tua convicção religiosa, respeitar o seu time de futebol do coração. Né? Aqui é uma ideia, apesar de ser pura teoria, mas a ideia é de você produzir cidadãos. Não estou aqui preocupado com o resultado do Enem ou coisa do gênero. Aqui a preocupação é formar cidadãos. Esses são os princípios e as finalidades aplicadas no sistema de ensino, no sistema educacional do Estado de São Paulo. Né? Isso possibilita uma educação avançada, uma educação possibilita que os professores implementem uma educação de ponta. É uma educação voltada para o ser humano, não uma educação voltada para fazer prova, né? Para passar em vestibular, Enem ou coisa do gênero. Né? Fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum. O desenvolvimento integral da personalidade humana, o que é isso? Eu não vou ficar focado só em ciências exatas, só em português gramatical. Eu vou dar espaço para a literatura, para a poesia, para o teatro, para as artes de forma geral, para a educação física, porque aí eu consigo desenvolver personalidade de forma integral, ou seja, o ser como um todo, não só o aluno da matemática, o aluno do inglês, o aluno do português, não. Ele vai ser um aluno do mundo, ele vai ter noção de culturas, vai ter noção de atividade física para não cair no sedentarismo e coisas do gênero, né? A teoria é lindo, né? Muito lindo. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando, ou seja, buscando aqui uma produção científica e o aprimoramento científico do ser humano. Aqui a ideia é preparar essa pessoa para ela encarar o mercado de trabalho, o desenvolvimento tecnológico, científico, não deixando a pessoa obsoleta, né, alienada. Né? A preservação da difusão e expansão do patrimônio cultural. Novamente, a gente volta a falar do desenvolvimento integral da personalidade humana. Não há possibilidade alguma de você pensar em desenvolvimento do ser humano sem desenvolver a cultura. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidade, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas,
Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Mental. A cultura faz parte, é essencial que a cultura seja valorizada, que a cultura seja desenvolvida e mais, perpetuada. Só um povo que detém cultura e tem noção dessa cultura passa a ser um povo que tem identidade. E se eu tenho identidade e noção dessa identidade, eu passo a ter personalidade como cidadão. Eu passo a defender o meu país, o meu estado, a minha cidade. Coisa que falta demais no Brasil, né? Você veja que isso tem previsão constitucional para ser aplicado nas escolas do estado de São Paulo, né? O implemento é que talvez seja complicado, mas você tem que saber desses detalhes para a tua prova. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo. Quando eu tenho um sistema educacional pautado na liberdade, obrigatoriamente, se eu garanto a liberdade de crença, liberdade de convicções, eu tenho que respeitar o diferente do meu. E aí eu tenho que respeitar e não posso tolerar uma filosofia diferente da minha, não posso tolerar o preconceito de uma filosofia diferente da minha, de uma política, de uma religião diferente da minha. Essa finalidade aqui está intimamente ligada com o princípio da liberdade. O princípio da liberdade. Se eu tenho liberdade de crença, automaticamente eu tenho o dever de respeitar uma crença diferente da minha. Porque se eu tenho liberdade, o outro também tem. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Essa lógica jurídica da igualdade e da liberdade. Tá? O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Isso aqui é para formar um senso crítico. Não adianta nada eu conhecer uma fórmula matemática, uma fórmula de química, uma fórmula de física, se eu não sei raciocinar, se eu não sei me posicionar, se eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? A posição, ela tem que ser adotada, né? O posicionamento crítico, porque só o cidadão que consegue se posicionar criticamente consegue interferir positivamente no desenvolvimento de uma sociedade. Agora, aquele cidadão que não se manifesta, aquele cidadão que engole tudo do jeito que mandam, ele é quase que um derrotista por natureza. Esse não vai contribuir para o desenvolvimento positivo da sociedade. Ah, mas e se eu tiver um desenvolvimento intelectual crítico negativo ao governo atual? Tudo bem, defenda, mas com argumentos sólidos, argumentos razoáveis, não defenda com o fígado, defenda com o raciocínio, né? Lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização e as regras da Constituição Federal de 88. Todo o sistema de educação paulista, ele é baseado em lei. Isso quer dizer que se eu quiser alterar esse sistema de educação, eu vou precisar de lei. Lei é a palavra-chave aqui, né? Todo o sistema organizado em lei só pode ser alterado ou de alguma forma extinto se houver lei. Cabeça, posso fazer isso com uma emenda constitucional? Até pode, mas não é papel da emenda constitucional detalhar sistemas. Não é. O papel da Constituição é traçar princípios, diretrizes, fundamentos e garantias, né? Aqui eu estou falando de organização. Organização significa detalhamento. Eu vou dizer como vai funcionar. E quem faz isso é lei. O Estado organizará o sistema estadual de ensino abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial. O que é essa modalidade de educação especial, né? Todos os níveis de educação, incluindo a modalidade especial. O que é isso aqui? PNE. Exatamente, PNE, portadores de necessidades especiais. A gente bem sabe que muitas pessoas têm problemas auditivos, alguns problemas visuais, outros com problema de locomoção, alguns com problema de fala. E aí como é que vai estudar numa escola que não tem a menor preocupação com essas diferenças? Hoje a pedagogia moderna e a psicologia também recomendam que portadores de necessidades especiais, inclusive intelectuais ou mentais, sejam colocados no convívio normal daqueles que não têm essa dificuldade, não têm essa especialidade, digamos assim. Para quê? Para que ele consiga se integrar na sociedade e, de alguma maneira,
crescer, progredir, né? Se ele for tratado de forma adequada. Não quer dizer que ele tem que ser tratado não me toque. Não, não é isso. Ele tem que ser respeitado pela diferença que ele tem e não precisa ser tratado como tadinho, como coitadinho, não. Só tem que dar a ele a oportunidade de fazer aquilo que ele pode fazer. Então, a ideia aqui não é criar escolas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Não é só isso. É tentar, de alguma maneira, introduzir o portador de necessidade especial no convívio diurno, noturno, diário, dos alunos não especiais. Para que isso? Como eu disse, para oportunizar o crescimento natural dessa pessoa, o desenvolvimento natural dessa pessoa, né? Agora, existem níveis de especialidade que eu não consigo compatibilizar com não especiais. Aí eu vou precisar de uma escola específica só para esse grupo. Aqui inclui tudo isso. Esse sistema educacional, previsto em lei e já garantido pela Constituição do Estado de São Paulo, vai abranger essas duas situações de alunos especiais. Então, o aluno especial não é só aquele que vai para uma escola especial, mas é aquele que tem a oportunidade de estudar numa escola comum, uma escola normal, e se inserir naquele grupo. Né? Estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas, estaduais, municipais, bem como para as particulares. Pô, cabeça, peraí, para as particulares também, a Constituição do Estado de São Paulo e a lei que organizar o sistema de ensino vai afetar escolas particulares também? Lógico que vai. Por quê? Porque a educação é um serviço público primário do Estado. Educação é serviço público primário do Estado. É o Estado que presta educação, como presta saúde, como presta segurança pública e por aí vai. Acontece que, na área de educação, há autorização para que particulares exerçam o serviço público de educação. O particular pode prestar esse serviço público de educação. Então, por se tratar de um serviço público, o particular é obrigado a observar e entender as regras previstas na Constituição Estadual, assim como na lei que organiza o sistema educacional do Estado de São Paulo. Isso é só em São Paulo? Não, isso é assim no país inteiro, né? Todas as escolas que de alguma maneira prestam serviços públicos, porque existem escolas que não prestam serviços públicos, escola de inglês, escola de cursinho preparatório, escola de reforço, de matemática, de química, essas não têm nada a ver com serviço público, né? Quem tem a ver com serviço público são essas escolas regulares, ainda que particulares, são obrigadas a cumprir o currículo mínimo, as garantias mínimas, os princípios, diretrizes e finalidades mínimas estabelecidas pela Constituição de São Paulo e pela lei que organiza o sistema de educação do Estado de São Paulo. Os municípios organizarão igualmente seu sistema de ensino. Isso aqui a gente chama de autonomia. Autonomia. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente sabe que as unidades federadas são dotadas de autonomia. O que é isso? Olha só. Autonomia, ela é composta das seguintes características. Autolegislação, autoadministração e autogoverno. Quando eu tenho a previsão de autolegislação, eu estou autorizando estados, DF, municípios a legislarem. E a Constituição do Estado de São Paulo reconhece a autonomia baseada na autolegislação dos municípios para eles legislarem sobre educação. Belezinha? Isso é garantido pela Constituição Federal e também pela Constituição do Estado de São Paulo. Então, meu amigão, sempre que você vir a palavra a autonomia, lembre-se que ela vai te levar, vai te mostrar três características. A capacidade de autolegislação, a capacidade de autoadministração e a capacidade de autogoverno. O que é autoadministração? Eu consigo executar as políticas públicas, executar os serviços públicos. Eu digo como eles devem ser executados, porque eu tenho essa capacidade. Né? Autogoverno, eu escolho as pessoas que vão governar o Estado, o município, ou a União, ou o Distrito Federal. Só mais uma dica, que é de constitucional puro, né? Quando a gente fala em autonomia,
a gente pode chamar de tríplice capacidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Dá um print aí dessa tela e vai feliz da vida estudar, tá bom? Tranquilos? Vambora. Vamos voltar aqui. Como a gente viu, a Constituição do Estado de São Paulo, ela reconhece a autonomia dos municípios para legislar sobre educação. Então, isso é um dispositivo garantidor vinculado à autonomia das unidades federadas do país, né? Quem é que detém autonomia? União, Estados, Distrito Federal e territórios. Esses 4 entes são portadores de autonomia. Ah, e o Brasil? O Brasil é o nome do país. Agora, se você quiser saber sobre o Estado brasileiro, que se chama República Federativa do Brasil, esse não detém autonomia, esse detém soberania, é diferente, né? O Estado republicano ele é soberano. O Estado membro, como São Paulo, é autônomo, tá bom? Beleza? Vamos lá? O Estado oferecerá atendimento especializado ao PNE, preferencialmente na rede regular de ensino. Lembra daquela finalidade que nós vimos anteriormente para que o sistema de educação no Estado de São Paulo vise o atendimento de alunos especiais? Aqui a gente tem a garantia disso. Expressamente a Constituição do Estado de São Paulo determina que será oferecido atendimento especializado ao portador de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Por que um atendimento ao PNE na rede regular do ensino? Por aquela razão que eu te falei, para oportunizar esse PNE a participação dele na sociedade. Portadores de necessidades especiais não têm que ser vistos como coitadinhos, como tadinhos, como menos. Não, eles são dotados de muita capacidade, talvez não uma plena capacidade como a tua, mas eles são portadores de capacidades espetaculares. Então eu não posso encará-lo como um fragilizado. Não é isso recomendável. Óbvio,
Devo respeitar as limitações que ele possui de locomoção, de audição, visual, de fala, de motricidade, mas não posso excluí-lo do convívio. Eu tenho que trazê-lo para dentro do convívio e preparar as pessoas ao redor para que consigam entender, compreender e até aceitar a limitação, mas nunca substituir o PNE naquilo que ele pode fazer, mas por ele ter essa especialidade, você acha que ele não vai fazer, né? Tem que deixar ele fazer dentro das limitações dele, né? E isso é cidadania, isso é respeito à dignidade, isso é valorizar, né, o PNE. Ah, mas o PNE não consegue andar, então eu não posso colocar ele para fazer educação física. Como não? Eu coloco ele para fazer educação física de acordo com as limitações dele. Simples. Se ele não pode andar, não pode correr, ele está numa cadeira, ele vai fazer atividades físicas que ele consiga movimentar os membros superiores. Isso é inclusão. Isso é inclusão social, né? Isso é muito bonito. E tem que ser aplicado na prática. Por isso que aparece aqui preferencialmente na rede regular do ensino. Ah, muita gente vai falar, mas isso é porque o Estado não quer investir numa escola oficial. O Estado, desculpe, numa escola especial, né? Que ela vai ter características, digamos assim, mais caras de construção para atender o portador de necessidade especial. Não, não é essa a questão. A questão aqui é inclusão. Inclusão social. Porque se eu crio escolas específicas só para portadores de necessidades especiais, eu nunca vou garantir a integração dessas pessoas na sociedade. De alguma forma eu estou segregando essas pessoas. Eles são iguais, mas segregados? Não, não posso compreender dessa maneira. Eles são iguais e não podem ser segregados. Eles têm que ser trazidos para o convívio do aluno regular. As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação na forma da lei. Isso aqui se chama fiscalização, se chama poder de polícia, poder de polícia administrativa. Legal, né? Então, o Estado, é a responsabilidade do Estado, inclusive em relação às escolas particulares, exercer o poder de polícia. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre fiscalização, porque ela tem duas faces bem interessantes, tá? Mas muito interessantes mesmo. Quando a gente fala em fiscalização, eu posso associar ao poder de polícia. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? Só que a fiscalização, ela pode ser interna e ela pode ser externa. Interna. A Secretaria SEDUC, né? A Secretaria de Educação fiscaliza as escolas públicas. Isso é fiscalização interna. Nesse caso, eu posso até chamar de auditoria. Até pode ser chamado assim. E a fiscalização externa? A SEDUC, novamente, fiscaliza as escolas privadas, particulares. Né? Isso é fiscalização, ela pode ser interna e pode ser externa. O mesmo órgão, tá vendo? O mesmo órgão, SEDUC, ele vai realizar a fiscalização interna das suas próprias escolas e a externa. E nesse caso aqui, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, a fiscalização, ela também é avaliatória. Por que avaliatória? A SEDUC pode realizar sobre uma escola privada uma avaliação sobre a qualidade do ensino. E aí pode, de repente, caçar a autorização dessa escola se a qualidade for ruim. Na fiscalização interna, eu posso fazer uma avaliação de como andam as escolas públicas, né? E, nesse sentido, se houver falha no serviço,
eu posso responsabilizar os executores do serviço administrativamente. Então essa é a ideia de fiscalização prevista aqui, controle, avaliação, de forma geral, tudo isso é fiscalização. E ela pode ser interna e externa. Interna, a SEDUC está avaliando, está controlando, está fiscalizando as próprias instituições de ensino do poder público. Externa, ela vai avaliar o particular. Poder de polícia, como eu já tinha falado, né? Os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental. Constitucionalmente, desde a Constituição Federal, é obrigação dos municípios realizar o ensino fundamental, mas só o fundamental não. Fundamental, o médio, se ele puder até o superior, se ele tiver condições para isso, se tiver estrutura para isso até o superior. Mas perceba que a Constituição do Estado de São Paulo coloca aqui prioritariamente. Por que o prioritariamente está em destaque? Porque no momento de elaborar sua lei orçamentária, quando ele for destinar verbas para as despesas de educação, as primeiras verbas serão destinadas para quem? Para o ensino fundamental. Primeiro eu tenho que garantir o funcionamento do ensino fundamental, porque essa é a obrigação municipal. Ah, mas e o ensino médio e o superior? Isso não é prioridade municipal. Se o município puder fazer, ótimo, maravilha, manda ver, né? Beleza? Essa prioridade inclui o ensino fundamental para os que dele não tiveram acesso na idade própria. Leia-se aqui, educação para adultos. Ô cabeça, mas espera aí, ensino fundamental para adultos? Sim, ensino fundamental para adultos. A minha mãe é professora do estado do Paraná e ela cansa de me contar que ela tem alunos com 35, 40 anos que não estudaram o ensino fundamental no momento correto. Por quê? Porque não tinha escola, porque a família não tinha estrutura, porque não quis ir para a aula. Aí não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não aprendeu a raciocinar de forma vinculada aos mecanismos da ciência, né? E aí agora eles vão correr atrás para, já na idade adulta, conseguir se qualificar melhor. E a qualificação aparece aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a fazer conta. Isso é básico, isso é fundamental. Por isso que, como a gente fala fundamental, básico, é por isso que isso é dado no início da nossa alfabetização, né? São informações preciosas e extremamente importantes que, se você tiver elas muito bem feitas, você vai ter facilidade para o ensino para o resto da sua vida, né? Esse pessoal adulto que não teve essas aulas na idade própria tem uma maior dificuldade para entender isso agora, mas eles também são atendidos pelo sistema educacional paulista. Essa atuação especial será permitida em níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis pré-escolar e fundamental estiverem plena e satisfatória, atendidos do ponto de vista qualitativo e quantitativo. O que essa regra quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: vamos pensar na educação do adulto, tá bom? Eu tenho aqui educação adulto. Primeiro, a educação fundamental. Ou pré-escolar. Beleza? Quando este nível for declarado satisfatório, eu posso passar para o ensino médio. Quando esse for declarado satisfatório, eu posso passar para o terceiro nível, que é o superior. Belezinha? Sussa? Tranquilos? A Constituição do Estado de São Paulo prioriza esse aqui. Por quê? Porque esse é o elementar, esse é o básico. Quando do aspecto quantitativo e do aspecto qualitativo a coisa estiver resolvida, a coisa estiver boa, for declarado como satisfatório em quantidade e qualidade, eu posso pensar no ensino médio, eu posso pensar no ensino superior, e eu só vou passar de nível quando esse for declarado satisfatório com os mesmos critérios, qualitativo e quantitativo, tá bom? Isso tudo
são regras da Constituição do Estado de São Paulo. Esse sistema, esses regramentos não estão previstos na Constituição Federal. Tem algum problema isso? Não. Lógico que não. Por quê? Porque isso aqui faz parte da autonomia do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo percebeu que a sua educação vai funcionar melhor se ele trabalhar em níveis dessa forma, né? A Constituição Federal não desce a esse grau de detalhamento, até porque as realidades no país são diferentes. A realidade educacional do Pará é diferente da realidade educacional do Estado de São Paulo. Então, por isso que fica sob a responsabilidade da Constituição Estadual falar sobre cada um desses assuntos. Vamos falar agora sobre o Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei e responsabilidade do poder público estadual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau. Clique lá.